cima disso, refletir, mudar alguns destinos, alguns trajetos da minha vida. Em relação a isso, é estar na presença, é estar íntimo do Senhor, é buscar o Senhor a todo momento, independente do que esteja acontecendo na minha vida, naquele momento, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha família. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre estar na presença dEle, estar na presença dEle. E o Senhor tem falado muitas coisas. Alguns momentos a gente apanha do Senhor, a gente cresce com isso, mas eu fico muito feliz porque eu pedi isso para o Senhor, né? Há uns dias atrás eu trouxe uma palavra sobre ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor. Eu tive a oportunidade também esses dias atrás de ministrar ela em Curitiba. E uma das coisas também que o Senhor me ministrou ao meu coração, tem uma pessoa do marketing aqui, ó. Oh, aleluia! Agora que eu vi, irmã. Tudo bem? Que bom que você está aqui, irmã. Glória a Deus. Bênção. Levei até um susto. Faz quanto tempo que eu não vejo a irmã aqui? Glória a Deus, aleluia. E algo que o Senhor tem ministrado também ao meu coração, isso já faz alguns dias, de estar ouvindo a voz do Senhor, de estar na presença do Senhor, mas tem uma coisa muito forte assim que o Senhor colocou no meu coração, é sobre o amor. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos no último segundo aqui dessa terra. Nós estamos aqui nos últimos segundos, enquanto Jesus não volta. Nós estamos aqui vivendo os últimos segundos, sim. Jesus está voltando. Nós estamos ouvindo isso, acho que desde quando a gente nasceu. Mas de tudo aquilo que nós temos visto na humanidade, tudo aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando, o Senhor está voltando. E quando a gente fala que o Senhor está voltando, a gente fala de um amor. Cristo, Ele foi a prova viva de amor. Quando a gente fala de amor, a gente tem um entendimento daquele filme bonito, né, do romance, né? Não que aquilo não seja amor. Eu vivo um romance com a minha esposa desde o dia que eu casei com ela, aleluia, glória a Deus. Mas o amor, o significado, talvez eu mudando o significado de amor, é você se entregar, é você se doar, é você realmente assim, deixar o seu ego e se entregar para a vida de alguém. Teve um cara que fez isso por mim e por você, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez isso há cerca de 2000 anos atrás, morreu por mim, morreu por você, e aqui nós estamos hoje como igreja. E o Senhor tem voltado. Rapaz, meu TDAH bate forte. Aleluia. Quer fazer uma foto, irmão? Aleluia. Obrigado pela água, irmão. Glória a Deus. E o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Porém, tem algo muito interessante com a volta de Jesus. Enquanto Jesus ainda não volta, Jesus ele fala isso para nós, que o amor de muitos esfriará. E é isso que o Senhor ministrou ao meu coração alguns dias atrás, sobre esse amor que se esfria, esse amor que tem esfriado em nós. Irmão, e isso é preocupante para nós, é muito preocupante, infelizmente. Então nós estamos aí, nesses últimos dias, nesses últimos segundos, nós estamos vivenciando uma humanidade totalmente deturpada em relação ao amor. Hoje se perdeu o real significado de amor. Hoje nós vivenciamos o amor da internet. Hoje nós vivenciamos o amor do TikTok, né? Que é algo superficial, não é algo humanizado, né? Tem uma pessoa que sempre fala aí, né? Tem uma parada aí do IA, do chat GPT. Não, eu fiz aqui no chat aqui um treco assim, o que você acha? Eu falo assim, viu, vamos humanizar o negócio, né? Vamos colocar as nossas características daquilo que o Senhor fala em nosso coração. Então hoje virou muito superficial em relação ao amor, e nós estamos vivendo isso. Isso é triste. O Sérgio estava aqui ministrando um momento de louvor, e eu fiquei triste, confesso para você, mas também ao mesmo tempo feliz, Sérgio, porque há cerca de 7 anos atrás nós éramos conhecidos como a igreja do amor, a igreja do abraço. Eu chego lá no CFA, todo mundo vem me abraçar. O obreiro Irabe um dia chegou lá, achou esquisito,
Nossa, todo mundo vem abraçar a gente mesmo assim? Sim! Hoje a gente chega aqui, malemar, a gente recebe um abraço, né, irmãos? Está se perdendo. O amor tem esfriado. Nós éramos conhecidos como a igreja do amor, a igreja do abraço. Nós éramos humanizados. Hoje, se eu precisar falar com uma pessoa, eu não vou na casa dela. Ou eu ligo pelo celular ou mando uma mensagem. Se perdeu. Lógico, o agravante disso é a tecnologia. Mas a palavra do Senhor também nos ensina que esse amor esfriará. E isso é triste para nós, filhos de Deus, porque o amor tem esfriado entre nós, filhos de Deus, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, dentro do corpo da igreja. A palavra do Senhor, eu queria que você abrisse aí um texto muito conhecido junto comigo. Não sei se você pode, eu creio que você pode. Abra sua Bíblia digital no papel. Se você não tem aí uma Bíblia, coloca um crente. Quantos acharam? Diga amém. Eu nem falei ainda, né? Aleluia, só para chamar a sua atenção. Mateus 24:12. Abre lá comigo, para ver se eles estavam dormindo. Mateus 24:12. Um texto muito conhecido. Você já deve ter conhecido esse texto. Você já deve ter visto, já deve ter ouvido esse texto. Mas é algo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Que diz assim, muito curtinho ali. Mateus 24:12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Até aí. Esse texto, Cristo vem falar para nós que o amor de muitos esfriará. Mas a gente tem que prestar atenção no início do texto. O que o início do texto fala para nós? Colocar ali. E por se multiplicar a iniquidade. Então, para a gente perder o amor, para o amor se esfriar em nós, a multiplicação da iniquidade acontecerá na minha vida e na sua vida. Kaique, mas o que então é isso? Vamos lá. Vamos descobrir um pouquinho o que é essa iniquidade. Mas antes, voltando a falar um pouquinho de amor, há dois lugares que sempre foram tidos como detentores do amor, que é a família e a igreja. A família, quando você nasceu lá no seu lar, na sua casa, o primeiro contato que você teve com o mundo, a sua família te amou. Os meus filhos, quando nasceram, a gente quer a todo momento derramar amor na vida deles. Então, o nosso primeiro contato com o amor, com o afeto, é na nossa família. A gente começa a crescer com aquilo ali, identificando o que é amor. Então, é o primeiro contato que eu e você tivemos em relação ao amor. Então, nossos pais vêm nos ensinando, ou pelo menos deveriam nos ensinar a respeito do amor e muito mais coisas. Mas o primeiro contato que a gente tem sobre amor é na nossa família. É lá que a gente vai aprender o que é amor, o que é o afeto. É lá, é na família. Então a família é um dos pilares que são detentores do amor. O segundo detentor do amor é a igreja. Ou deveria ser a igreja. Por quê? A gente vem num culto, a gente vai para a célula porque a gente está bem? Vamos ser sinceros. Não. Porque a gente é um Deus já, então eu não preciso. Não. A gente vai para a igreja, a gente vai para um culto, a gente vai para uma célula, porque nós precisamos daquilo. E lá, isso é abundante o amor, ou pelo menos deveria ser. A gente vem para a igreja, não é para a gente sair mais mal do que quando a gente entrou. É para a gente sair bem, é para a gente ser amado. A gente escutar uma palavra, um louvor, pessoas vêm conversar com nós, a gente receber um abraço e a gente sair aqui cheio do amor. Então são dois pilares essenciais na nossa vida que deveriam demonstrar a palavra amor, que é a nossa família e a igreja. São esses dois pilares. Esses dois lugares, pelo menos como eu disse, deveria ser, nós achamos o amor de forma mais fácil, de forma talvez mais palpável. Às vezes a gente tem a nossa família, não recebemos tanto amor em nossas casas,
Mas quando nós viemos para a igreja, quando nós vamos para a igreja, lá sim nós recebemos amor. Então são dois pilares extremamente importantes. Quando a gente vai para o encontro com Deus, quem vai passar pelo encontro, quem passou nesse último encontro, vocês perceberam que o pessoal que está servindo você, coloca até comida no seu prato. É uma demonstração de amor. Você está ali se sentindo amado. Nossa, quando que alguém colocou uma comida para mim no prato? Nem minha esposa, nem meu esposo faz isso. Imagina uma pessoa que eu nem conheço direito. Então a igreja é uma demonstração de amor. É uma expressão do amor em nossas vidas. E nesse texto que nós lemos, se quiser deixar ali para mim, pode deixar, por favor. Esse texto que nós lemos, fala disso, fala desse amor. Fala também que esse amor se perderia, vai se perder. É um amor que foi embora. É um amor que se esvaiu de nossas vidas. Para que isso acontecesse, a iniquidade se multiplicaria em nossas vidas. A iniquidade se multiplicaria para que esse amor saia da minha vida. A iniquidade teria que crescer. A iniquidade tem crescido. Mas eu preciso saber primeiro o que é iniquidade. O que é essa palavra iniquidade? Para que eu e você não ficamos desprotegidos em relação a isso. Para nós realmente saber, iniquidade é isso. Então eu fico protegido quando a gente começa a identificar isso em nossas vidas. Iniquidade, essa palavra, ela não só significa pecado, o mal. Ela não significa apenas o pecado. É muito mais do que isso. Mas é um tipo de mal, vamos dizer assim, que nasce em nosso coração e rejeitamos os valores e os princípios de Deus. Isso é iniquidade. A gente rejeita os valores e princípios de Deus. Então o que é o pecado? Pecado é o ato errado. Esses dias o pastor que estava conversando comigo ali fora, e a gente teve uma demonstração do que é pecado. Eu duvido que você já não fez isso. Quando um irmãozinho, vou falar com o irmãozinho, né, para não falar outra coisa. O irmãozinho passa de frente da tua casa com uma moto, com escapamento estourado, né, aquele escapamento abençoado assim, e dá aquela empinadinha assim, você está saindo e começa. Eu duvido que você não pensou na sua mente assim, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia. Eu já pensei, irmãos, ainda penso, misericórdia. Isso é um ato de pecado. Você ali cometeu um pecado. Ou você desejou que o irmão caísse da moto. Mas ele estava, por mais que ele estava ali no mas você desejou que ele caísse. É pecado. Você cometeu um ato de pecado, né? A iniquidade, voltando, a gente dá risada, né? Mas é verdade. Duvido que você não fez isso, irmão. Às vezes eu faço, a Rafaela fala assim, para de falar isso. Misericórdia. Vamos voltar aqui. A iniquidade, o que é a iniquidade? É a condição do coração do homem que leva alguém a continuar pecando, mesmo sabendo que está errado. Então a iniquidade é isso. Você vê o irmãozinho empinando a moto, você fica toda hora desejando para ele cair. Você está aí na iniquidade. Mas assim, é você saber que você está pecando e mesmo assim você continuar nesse pecado. É iniquidade. Você tem a consciência que é pecado. Você tem a consciência que Cristo morreu por você na cruz e mesmo assim ainda você continua pecando. É iniquidade. A palavra nos ensina o quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso que está acontecendo em nós hoje na humanidade. E principalmente, não vou mentir, irmãos, em nosso meio. Kaique, mas você está falando que eu estou em pecado? Não. Não estou falando nada do seu pecado, irmão. Mas eu quero chamar a sua atenção em relação à questão da multiplicação da iniquidade. Nós deveríamos o quê? Multiplicar o amor em muitos. Mas a gente talvez tenha multiplicado a iniquidade em nós mesmos. Porque a gente sempre permanece em algo da nossa vida que nos afasta da parte de Deus. Com isso, nós estamos o quê? Esfriando
o nosso amor. Por quem? Pelo pastor da igreja? Pela pastora? Não. Nós estamos esfriando espiritualmente. Nós estamos tirando o Senhor de lado e vivendo por nós mesmos. E isso é uma preocupação em nossas vidas no dia de hoje. Vou correr um pouquinho. Nossa, já é tarde, já. Agora você vai ficar olhando, você vai olhar no celular para ver que hora que é. Então, quando a iniquidade ela cresce, ela aumenta, né? O amor esfria. Porque a iniquidade ela endurece o nosso coração. Ela endurece o nosso coração. Então o indivíduo, você e eu, vamos dizer assim, começa a viver centrado em nós mesmos, em você mesmo. Você esquece de amar, porque teu amor está esfriando, e você só quer pensar no seu umbigo, você quer só pensar nos seus... Vou mudar a palavra. Você quer só pensar em você mesmo. Só no sentimento de prazer momentâneo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Eu vejo isso nos jovens. Os jovens buscam o quê? Os prazeres momentâneos, né? Vai ter o rodeio semana que vem, misericórdia, está amarrado, lançado no fogo do inferno, toda a armadilha de Satanás. Mas é verdade, irmãos. É verdade. Os jovens hoje, eu não posso falar nem jovens, né? Acho que a humanidade por si só busca prazeres momentâneos. Prazeres que vão satisfazer o nosso ego naquele momento. Então, é uma questão de tempo para a gente perder o amor. É uma questão de tempo para a gente perder esse amor que a gente um dia sentiu. Eu sentir amor pelo meu semelhante, eu senti amor pela minha família, eu senti amor pelo próximo, a gente não vai sentir. Às vezes, isso acontece muito e a gente não tem se apercebido disso. As pessoas estão do nosso lado, sofrendo por alguma coisa, e às vezes a gente pode ajudar aquela pessoa, e a gente não tem ajudado aquela pessoa. Se ela está na minha célula, está show de bola, eu não quero saber. Mas as pessoas estão do nosso lado, tendo um problemão, seja qual for, mas nós não estamos nos levantando como filhos de Deus, com amor que carcome nosso coração, para ajudar o próximo. Com isso, a iniquidade cresce, e o amor esfria. Por que às vezes a gente vem no culto, irmão? Eu vou fazer um questionamento para você. Por que às vezes a gente vem para o culto? Eu vou para o culto, fica tudo bonito, se arruma, e a gente sai falando, ou falando não, mas pensando: nossa, eu não senti nada hoje. Não senti nada, a palavra não foi tão legal, a palavra não foi tão... Eu queria escutar uma palavra que fosse para mim, disso que eu estou vivendo. Mas a gente quer algo só que alimenta o nosso ego. A gente não quer escutar uma verdade. E a gente vem culto a culto, com promessas que o Senhor já fez na sua vida, e nós só estamos vindo culto a culto para tentar que o Senhor fale mais uma vez. O Senhor já falou para você. Ele já fez uma promessa para você. Jesus, ele morreu na cruz. E ele disse naquela cruz, não com palavras, mas pelo ato que ele fez, dizendo para mim e para você: eu te amo, meu filho, porque eu estou aqui nessa cruz morrendo por você. A partir de, qual é o nosso sentimento agora? Se um cara morreu na cruz por mim, eu tenho que levar essas boas novas. Eu não posso parar só em mim. Eu tenho que levar o evangelho. Se a gente entendesse isso, essa igreja aqui era para estar cheia hoje. Cheia. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: cara, ô fulano ou fulana, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí na sua vida? Não, aconteceu isso, está acontecendo isso. E eu tenho vivido isso. O amor está esfriando? Não. O amor está aquecido. Porque as pessoas estão interessadas em saber aquilo que está acontecendo na sua vida, na minha vida. Irmãos, eu não estou falando isso. Às vezes você vai achar: nossa, está falando para pegar no meu pé. Não, eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso aqui. Eu estou vivendo isso aqui que eu estou ministrando. Porque eu comecei a ligar alguns alertas dentro de casa. Que amor que eu estou expressando para os meus filhos.
que amor que eu estou expressando pela minha esposa. Eu tenho sido frio em alguns momentos. Eu tenho sido como se fosse aquele filme da Era do Gelo. Meu coração gelado. Eu não quero saber se eles estão bem, se não estão, se estão precisando de alguma coisa. Eu tenho sido frio em alguns momentos. Então essa palavra aqui é algo que eu vou dizer amém por isso, que eu já vivi, que eu já passei por isso. E eu creio que pode chegar até a sua vida. Senão o Senhor não colocava no meu coração. Essa semana, enquanto eu orava, a gente tem aquela parada, ô Senhor, traz aí maná do céu sobre nossas vidas, para levar para a sua igreja. Aí ele fala assim, eu já falei para você, só você ir. Eu falo, mas o que? Aí te começa a trazer as lembranças. Então eu creio que essa palavra é para você também. Essa palavra é para você. Hoje a gente vê filhos desrespeitando os pais. Gente, está errado isso. Hoje a gente vê pessoas desrespeitando os mais velhos. Nossa, mas é uma bobagem. Não é uma bobagem, porque eu fui ensinado, ainda sou ensinado, mesmo com a minha família, que eu não devo desrespeitar os mais velhos. Por que a igreja às vezes não anda em honra e lealdade com as pessoas que estão acima de nós? Porque nós achamos que somos donos do nosso umbigo. Nós estamos desrespeitando, digamos assim, as autoridades que estão acima de nós. Eu fui ensinado, você não deve desrespeitar os mais velhos. Você deve honrar seu pai e sua mãe, independente do que seja. E hoje a gente vê filhos crescendo e batendo nos pais. Misericórdia. Aí você vai falar para mim que Jesus não está voltando? Está errado, irmãos. Está errado. Porque nós estamos vendo pessoas muito frias espiritualmente, com dor, morrendo, e não estão nem aí, não estão nem aí com nada. São frias com as pessoas que estão com as pessoas que cercam a vida delas, com a família dela, estão frias com tudo. E isso deve gerar uma preocupação dentro de você, por conta do crescimento, da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando isso acontece, Paulo vem nos exortar, vem nos falar desse tipo de pessoas, como elas viverão esses últimos segundos aqui na terra. E eu espero que eu e você não se enquadramos nisso aqui, que Paulo escreveu em 2 Timóteo, se quiser colocar lá para mim, por favor, 2 Timóteo, se você quiser abrir também, 2 Timóteo 3, versículo 1. Segunda Timóteo 3, 1 ao 5, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que Paulo começa dizendo aqui? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nos últimos segundos aqui dessa terra, sobrevirão tempos trabalhosos. Irmão, eu te pergunto, você está tendo tempo lá na sua vida? 5 anos atrás a gente podia tomar um tererê no final de semana sossegado. Hoje a gente não pode. Hoje a gente não consegue. Continua lá, porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Você é orgulhoso, irmão? A palavra do Senhor está falando. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lembra que eu disse? Os jovens, a humanidade hoje estão buscando momentos prazerosos. Paulo está aqui falando isso. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. O que Paulo finaliza dizendo? Destas pessoas, afasta-te. Afasta-te. Ah, mas então aqui o nosso irmão, o apóstolo Paulo, está dizendo para nós afastarmos das pessoas? Não, não está dizendo isso. Ele está dizendo simplesmente para que aquilo que essa pessoa está fazendo não entre no seu coração e você faça o mesmo. Mas você deve o quê? Ter um coração amável para amar essa pessoa e trazer a verdade do Senhor ao coração dela. É isso que Paulo tem falado para nós. É isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu não sei se você se identificou com algum, tomara que não, mas eu tenho certeza que você deve conhecer alguma pessoa com algumas características disso aqui. Tenho certeza. Então tome cuidado, ore por ela. À medida que as pessoas vão se distanciando de Deus, os dias vão ficando ainda mais difíceis. Mais difíceis. Difícil para manter um casamento, para fazer negócios, difíceis para manter uma amizade. Irmãos, hoje em dia é tão difícil manter uma amizade, né? Nossa, eu consigo contar no dedo quem as pessoas que realmente posso confiar. De verdade. Tem uma frase, né, que fala assim: você é a expressão das 5 pessoas que você anda. Eu falei assim, nossa, eu não tenho nem 3, eu acho. Misericórdia. Então são difíceis para criar os filhos. Está difícil para criar os filhos hoje em dia? Claro que está. A gente cria na nossa casa, na nossa, né, nosso lar lá. Aí vai para a casa das avós. Misericórdia, vai um mês para voltar ao normal. Brincadeira, mas é uma benção. Eu amo minha sogra, amo minha mãe. Aleluia. Tirar um quebra-gelo. Então, o que está acontecendo hoje na humanidade com os homens? Quando a gente fala homem e mulher, homens e mulheres estão sendo amantes de si mesmo. Estão olhando para o umbigo dele ou dela e estão se orientando